E olha, fim do mistério sobre o sumiço de duas jovens que estavam desaparecidas em Itaitinga. Quem tem as informações é Ricardo Lima, que volta a conversar conosco. Não foi a resposta que as famílias queriam ter, né, Ricardo? Só não é Itaitinga, é Tianguá, tá? Na Serra da Ibiapaba. O que acontece é o seguinte, essas duas é uma adolescente e uma jovem. Uma adolescente de 15 anos, uma jovem de 18 anos. Elas desapareceram na tarde do dia 1º de abril, lá de Tianguá. A última vez que uma delas foi vista foi na garupa de um mototaxista que foi à casa do namorado pegá-la por volta de 1h30 da tarde. Depois disso, nem ela e nem a prima de 18 anos foram mais vistas. Ontem, a Polícia Militar, recebendo uma denúncia de tráfico de drogas num bairro chamado Terra Prometida, que é um dos mais novos bairros lá do município de Tianguá, abordou um homem de 23 anos. E esse homem, ele estava com drogas, crack, cocaína e maconha. A polícia começou a interrogá-lo, inclusive sobre a possibilidade de ele ter alguma relação com o caso das meninas. Havia muito provavelmente algum ruído nesse sentido e ele acabou abrindo o jogo, dizendo que as meninas foram sequestradas, levadas para uma casa abandonada, próxima à casa dele, inclusive, onde ele morava. E lá elas foram torturadas e mortas. A polícia então pediu que ele os levasse até essa residência. Quando eles chegaram na casa, a polícia ainda encontrou roupas que seriam dessas duas vítimas. E aí a polícia não tinha mais o que fazer a não ser questionar o local onde as vítimas estavam. Ele disse que era um local escuro, ermo, que ele não saberia dizer ainda na noite de ontem. Foi encaminhado à delegacia e hoje pela manhã uma ação da Polícia Civil e da Polícia Militar, numa ação conjunta, eles foram levados ao local que fica no sítio Caracol, que é na zona rural lá do município de Tianguá. E lá no local ele apontou a cova rasa onde as primas foram encontradas. Isis, está faltando ainda a questão dos exames que precisam ser feitos em relação à identificação dessas vítimas, certo? Mas os próprios familiares já foram ao local e já fizeram o reconhecimento das duas vítimas, Marina do Nascimento Souza, de 15 anos, e Eveline Souza Mendes, de 18 anos. O perito que esteve no local, Jeová Rodrigues, ele contou que a Marina do Nascimento apresentou violência, morte violenta com lesão decorrente de disparo de arma de fogo na cabeça e também com sinais de enforcamento. Inclusive, uma das duas estava com uma corda amarrada ao pescoço e lesões por todo o corpo. A segunda vítima, a Eveline, apresentava apenas lesões que são comparadas aos disparos por armas de fogo. As duas, Marina do Nascimento e Souza e a Eveline Souza Mendes, tiveram os corpos recolhidos após a perícia que aconteceu no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal no município de Sobral. Quem acompanhou também toda a movimentação da perícia e iniciou algumas investigações para dar uma concluída no caso foi o delegado Caio Davis Chaves, lá da delegacia de Tianguá, que está investigando esse caso. O homem abordado pela polícia na noite de ontem e que levou as vítimas até o local é o Lucas Silva Albuquerque, de 23 anos de idade. Ele já tinha passagens pela polícia por roubo, receptação e também por uso de drogas. Já está à disposição da justiça, que agora quer saber as motivações para o crime. A polícia já tem uma linha de investigação muito forte, inclusive por causa do depoimento do Lucas, que deve ter apontado outras pessoas como partícipes desse crime, que a gente sabe que não foi cometido sozinho. E aí a polícia não vai divulgar esses nomes, os detalhes e as motivações para não atrapalhar o andamento dessas investigações, que tem como objetivo localizar e prender outras pessoas envolvidas nesse crime. O que eu posso adiantar é que tudo é resultado
do envolvimento com pessoas erradas, viu, Isis? Pois é, Ricardo, e vendo aqui essas imagens, né, da plantação de feijão, onde essa parte desse território aí foi utilizado para enterrar essas meninas, a gente vê que lá no fundo tem algumas residências e, como você mesmo falou, um crime que não foi praticado só por uma pessoa, porque é preciso de mais gente para poder carregar os corpos. A não ser que elas tenham sido, não sei se você tem essa informação, se cavaram a cova, se eles foram levados lá para o local e lá assassinadas e jogadas em cova rasa, ou se eles trouxeram, olha, as residências que tem nas proximidades dessa plantação de feijão, ou se elas foram assassinadas em algum local e os corpos, né, colocados nessa cova rasa. Quer dizer, são várias perguntas ainda, provavelmente com respostas que a polícia já tenha, mas para não atrapalhar as investigações, não declina para a imprensa. No entanto, agora com uma prisão importante para se chegar aí, é o efeito dominó, né, Ricardo? Cai um, já os outros caem nas mãos da polícia também. O que o Lucas adiantou para a polícia é que as mortes aconteceram nessa casa abandonada, onde as vítimas foram torturadas e depois assassinadas. Agora, o que vale salientar aí, Isis, nessa terra frouxa dessa plantação de feijão, e muito provavelmente, acho que só feijão nesse caso aí, né? Eu vi pelas imagens, geralmente eles fazem um consórcio feijão e milho, mas nesse caso era só feijão. Essa plantação, ela foi feita antes das vítimas serem mortas e os corpos ter sido enterrados nesse local, porque fatalmente, se a plantação fosse posterior, aí os agricultores teriam localizado, né? O que isenta as pessoas que trabalham lá, fazem o trabalho rural, inclusive importante para a nossa alimentação, né, Isis? Porque pelo tamanho do feijão aí, ele foi plantado muito antes das mulheres terem sido escondidas, né, os corpos terem sido ocultados aí nesse local. A polícia está com 99% do inquérito concluído e a gente vai só aguardar a formalização de maneira oficial para que a gente possa trazer mais detalhes aqui no Cidade Alerta. Ok, Ricardo, muito obrigada pelas informações. Eu não duvido que foi algo muito bem planejado, né? Escolheram o local, tiveram aí, entre aspas, o cuidado, né, de ser numa região onde provavelmente pouco se achava que elas fossem descobertas, mas não existe crime perfeito. Parabéns aí ao trabalho da polícia.